toda certeza você deve ter visto diversos vídeos, deve ter visto comentários dos especialistas em política, qualquer que seja o canal, de que o presidente Bolsonaro vem se fortalecendo, recebendo apoios importantes, governadores, prefeitos, até parlamentares eleitos aí, que já tiveram a sua eleição garantida e agora estão preocupados com o Brasil, porque realmente ninguém quer ver o cidadão lá voltando para a cena, todo mundo sabe disso. Mas existe muita coisa, existem muito mais fatores que fazem com que o presidente Bolsonaro esteja sim na frente do tal do Mula. E eu vou mostrar para cada um de vocês, vou convencer a cada um de vocês e vou pedir para você compartilhar com seus amigos para levantar o ânimo do pessoal, mas jamais ficar tranquilo e ficar de salto alto igual o candidato de 9 dedos, que acha que já ganhou, de jeito nenhum. Vamos sempre continuar virando voto. Olha só que interessante essa pesquisa do Poder Data. Poder Data, Poder 360, é um site que faz matérias de oposição ao presidente Bolsonaro e que, na pesquisa do primeiro turno, olha só, eles deram uma vantagem muito maior do que realmente aconteceu para o tal do Lula. Olha só a pesquisa que eles lançaram hoje. Lula e Bolsonaro, entre os que dizem que vão votar, acabam empatando, tendo o mesmo índice de votação. Só que é interessante falar que nessa pesquisa, 92% dos eleitores dizem que com certeza vão comparecer às urnas. Olha o dedinho, isso não acontece de jeito nenhum. O índice de abstenção aqui no Brasil é mais ou menos da ordem de 20% e tende a aumentar no segundo turno. E quando ele aumenta? Em que regiões ele aumenta? Se você for pegar nos anos anteriores, 2018, 2014, você vai ver que no segundo turno a taxa de abstenção ela é maior nos estados do Nordeste, que grosso modo são os estados em que o Mula vence com uma grande porcentagem. Rocão, por que isso acontece? Por que no Nordeste o pessoal comparece mais no primeiro turno e não comparece no segundo? Porque o pessoal do Sul e do Sudeste tende a comparecer mais, a abstenção tende a ser mais reduzida no segundo turno. Porque tem um fenômeno eleitoral no Nordeste que se chama deputado federal, deputado estadual e senador também, que você sabe, tem muitos que dependem de emprego, tem muitos que dão aquela ajudadinha legal para poder sair de casa para votar, você sabe como é o negócio. E essas pessoas, dessa forma, se sentem mais motivadas para poder exercer a sua cidadania, vamos assim dizer. Está lá o voto para o federal dela, para o estadual dela e está lá para o presidente. Ela vai lá e aperta o 13, não é verdade? Sim. No entanto, no segundo turno, onde esse candidato, em que ela apoia, em que ela deve de repente ali um emprego, em que ela, acontece, em que ela de repente ali é grata porque criou uma creche ali na comunidade, percebe? Esse candidato já foi eleito. Ela não se sente motivada para poder comparecer às urnas. A abstenção é muito maior num segundo turno nos estados do Nordeste, onde o Lula está na frente. Esse cenário aqui que foi colocado pela Poder Data diz que 92% das pessoas vão comparecer às urnas com certeza. Isso não vai acontecer. Não vai. Eu digo, no segundo turno é de 22% a 25% a abstenção. E a tendência dessa abstenção acontecer é muito mais para o lado do Lula, é muito mais para o pessoal do PT. Porque são eleitores que não são tão engajados. Eu já tinha falado isso no meu vídeo que refutava, que dizia que a pesquisa do Ibope, do Datafolha, eram totalmente enganosas, porque não levavam em consideração o perfil do eleitor. O eleitor do Bolsonaro é aquele cara que vai para a rua, para a manifestação, vai até o presidente onde ele está, vai comparecer, vai prestigiar e vai fazer questão de comparecer às urnas para poder votar no dia. Já o eleitor do Lula não é assim tão engajado. Ele não tem aquela tendência, aquela realmente, vontade de exercer o seu voto, a sua cidadania. Ele, você chega lá, faz a pergunta, você votaria em quem? No Lula ou no Bolsonaro? Vai, no Lula, votaria no Lula. Pronto, anota lá como se aquilo traduzisse a realidade. Quando chega no dia da eleição, o cara faz um churrasco, o cara viaja, o cidadão tá de ressaca, não acorda, fica com preguiça. Isso daí
incidir diretamente na porcentagem de votos. E é por isso que, mesmo que essa pesquisa do Poder Data, falando sobre pessoas que com certeza irão votar, existe um empate de 47% dos votos entre os dois, olha só, você já tem que levar em consideração que o presidente Bolsonaro está na frente pelo histórico dos seus eleitores. Agora presta muita atenção aqui, ó. Abstenção em 2022, segundo turno, olha só. Eleitores do Mula, presta atenção, ó. Tem certeza que vão votar, 47% para ele, 47% para o Bolsonaro. Podem ir, mas não tem muita certeza, tá? 64% dos eleitores que afirmam isso daí, ó, eu posso ir, mas não tenho muita certeza se eu vou não, tá? 64% das pessoas que falaram isso são apoiadores do Mula, enquanto o Bolsonaro só 13%. Apenas 13% diz isso daí, tá? Num total aí, ó, de 5% das pessoas... Tá difícil de entender? Tá difícil de entender? Eu vou explicar. Ó, 92% está dizendo que tem certeza que vai, tá bom? 5% diz que pode ir, mas não tem certeza. Entendeu? Beleza. Do universo desses 5%, a gente distribui, tá? A gente distribui e esta é a porcentagem majoritária, tá? Majoritária. Desse universo dos 5% que não tem certeza se vão, tá? 64% é do Mula, mostrando ali, de fato, que essas pessoas não são engajadas. Aí aqui, ó, do total de votos, 2% dizem que não vão votar. Eu não vou votar, eu não vou perder meu tempo, não vou para a urna. Mas mesmo assim, participa da pesquisa e responde. Você escolheria qual dos dois candidatos? Percebeu? Pronto. Desse pessoal daí, tá? 33% do universo desses daí, do total de 2%, é a porcentagem da porcentagem, tá pessoal? Vamos entender isso. 33% é do Mula, só 4% é do Bolsonaro. Isso deixa evidente, através dessa pesquisa daí, que a gente, eleitor do presidente da República, Bolsonaro, é muito mais engajado. Agora, o cenário disso daqui tende a ser muito mais vantajoso para o presidente da República. Sabe por quê? Em relação ao primeiro turno. Sabe por quê? Como eu falei, tendência de abstenção maior no segundo turno no Nordeste. Mas tem outra coisa que vai fazer a diferença. Ah, vai. Muitos idosos deixaram de votar porque as filas estavam muito grandes, as filas estavam enormes. E eles não aguentavam ficar ali na frente. Eles não aguentavam ficar esperando em pé para poder exercer lá a sua cidadania. Pois bem, todo mundo sabe que o eleitorado mais velho tende a apoiar o presidente Bolsonaro. Acontece que o tempo de votação no primeiro turno é muito mais demorado, porque você vai votar no estadual, no federal, no senador, no presidente e no governador, são 5. Agora, lógico, né? O federal tem 5 números, o federal tem 4 números, o estadual ali tem uma quantidade de números maior, o senador tem 3, enfim, demora muito mais tempo. Já no segundo turno, só são 2 numerozinhos. 2. O 22, o 22, para o Bolsonaro e para os candidatos que apoiam o presidente Bolsonaro também ali. Isso quando tem segundo turno para governador, porque vai ter estado que só vai votar no presidente da República, que já foi definido lá a eleição no primeiro turno. A fila vai andar mais rápido e os idosos, portanto, não irão desistir de votar. A fila vai andar mais rapidamente ou nem vai ter fila e essas pessoas vão conseguir votar. Isso vai ter um impacto com toda certeza no final da eleição, no resultado final. Pode ter certeza absoluta disso. Então vamos somar os fatores aqui. Além dos apoios mais fortes ao presidente da República, Bolsonaro, em vez dos apoios tímidos, né, da dona Tebet, a segunda step, né, do coronel Ciro Gomes, né, a gente está falando também do comparecimento maciço, do engajamento, da falta de compromisso dos estados onde o presidente já está amarrado em nome do Senhor Jesus, do ex-presidiário do ex-presidente, senhor Lula da Silva, e também a questão de o voto dos idosos. Isso vai ter
total diferença. No final das contas, isso vai somar. E essa pesquisa daqui, que já dá um empate, não técnico, um empate oficial, num instituto que errou no primeiro turno a mais para o Lula, pode ter certeza, bota o Bolsonaro na frente. Mas vamos fazer mais, vamos virar voto. Todo dia você tem que tentar virar um voto. Convencer quem faltou às urnas para poder comparecer. Convencer quem votou no Lula branco que, meu amigo, a gente não está falando de duas candidaturas que são iguais, não. Não tente dizer que os dois são iguais. Tem um abismo. Um defende a liberdade, o outro está querendo se vingar de todo mundo. A gente sabe muito bem disso. E por que não? Aquele cara que deu voto para o Lula, mas que você consegue convencer ele. Não é aquele eleitor cativo, aquele militante mesmo, sabe? Tenta conversar com ele. Não perca tempo discutindo, brigando com quem já é eleitor convicto, sabe? Não perca o seu tempo fazendo isso. Seu tempo é precioso, vire os votos, faça o que for necessário, que a gente vai sair vitorioso dessa. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que não tenha sido muito difícil de entender aqui, né, a porcentagem da porcentagem, mas traduzindo, o Bolsonaro está na frente, segundo esse cenário, segundo essa abordagem que deveria ser feita por todos os tais institutos de pesquisa. Um forte abraço para vocês, vários links aqui embaixo de rede social, até a próxima, tchau, tchau, compartilhe o vídeo, viu? Tchau, tchau.